irmãos da Igreja da Graça, a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. O privilégio de poder estar ali comunicando a palavra do Senhor, a responsabilidade de poder comunicar a palavra do Senhor. Nós que somos vasos de barro, homens imperfeitos, e a palavra do Senhor é santa, perfeita. Nossa oração é sempre que seja agradável na presença de Deus, que possamos ser fiéis à palavra do Senhor e ser muito menos de mim e muito mais da palavra do Senhor anunciada para nós e das nossas orações. Eu vou já chamar as crianças depois de ler o texto e nós vamos orar por elas e com elas, mas que vocês me lembrem do texto esquecido. Mas eu queria, antes de ler o texto no qual nós vamos meditar nesta noite, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Eu queria que vocês pudessem pensar no pecado que lhes dê prazer. Pudesse trazer à sua mente um pecado. Pense num pecado. Eu tenho certeza de que você não tem tanta dificuldade em lembrar de algum. Pense num pecado que te dá prazer. Pense agora se de fato esse é um pecado. Se de fato isso que te dá prazer é realmente um pecado contra Deus. Será que é mesmo? Será que isso que a gente gosta tanto de fazer, será que isso faz com que a gente se sinta tão bem, se sinta feliz? Será que isso é realmente pecado? Vai mais um pouco além. Talvez seja realmente pecado. Será que a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus fala como consequência disso, de fato vai acontecer com você? De fato você vai viver as consequências desse pecado? Talvez você possa refletir que o benefício desse pecado traga seja maior do que a consequência dele, e aí vale a pena. Eu convido a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 ao 5 e depois eu peço que a igreja leia os versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus, ou como deuses, sereis conhecedores do bem e do mal. A igreja, versos 6 e 7. Convido as crianças aqui à frente, nós vamos orar por elas, para que possam também crescer no Senhor, como nós precisamos crescer no Senhor. Oremos então a Deus.
Pai bendito, todo-poderoso Deus, Deus zeloso, Deus santo, justo, nós te adoramos, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Te adoramos pelas tuas misericórdias derramadas sobre nós. Sem elas, Senhor, seríamos todos condenados, todos consumidos. Te louvamos por cada pequenino desse, Pai, nascidos em pecado, mas que pela tua graça podem encontrar em Ti, somente em Ti, e somente pelo Teu agir, a redenção dos seus pecados. Te peço por cada um de nós aqui também, Deus. Que o viver Cristo, que o refletir Cristo seja a nossa prática diária, nosso compromisso diário. Que o pecado não mais nos escravize, uma vez que fomos libertos dele. Que a vida e os desejos do velho homem não mais nos dominem, porque temos nova vida em Cristo. Fomos restaurados, regenerados, para testemunhar aquilo que experimentamos em Ti. Ó Deus, que as palavras da minha boca, Senhor, que o meditar do meu coração, que o meditar do coração da Tua igreja seja agradável à Tua presença. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Que possamos encontrar na Tua palavra direção, mudança de vida. Que possamos encontrar na Tua palavra mais de Ti. E assim glorificarmos o Teu nome, e assim oferecermos os nossos corpos como um sacrifício agradável à Tua presença. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Na última sexta-feira nós tivemos uma programação com os adolescentes. E o título da programação foi baseado num capítulo do livro do John Bunyan, O Peregrino, chamado Feira das Vaidades. E nós compartilhamos um pouquinho do contexto do livro na programação da sexta, como o Bunyan ele escreve ali aquela feira que acontece na cidade das vaidades, oferecendo aos peregrinos, oferecendo às pessoas que por ali passavam toda sorte de vaidade, toda sorte de pecado. O que você pudesse imaginar que possa lhe trazer algum prazer, alguma sensação de felicidade, e mesmo sendo contrário à palavra do Senhor, era possível encontrar ali naquela feira, na feira das vaidades, a feira na cidade das vaidades. E evangelista, personagem do livro que instrui cristão acerca dos perigos dessa feira, ele diz: olha, cuidado com essa feira das vaidades, porque lá vocês vão encontrar toda sorte de vaidades, e muitos peregrinos como vocês. Estava lá cristão e seu companheiro de peregrinação, de viagem, e ele diz: olha, muitos peregrinos como vocês, entrando nessa cidade, passando por essa cidade, encontrando coisas que lhe atraíram nessa feira, ficaram pelo caminho e não prosseguiram rumo à cidade celestial. Se nós pensarmos sobre nossas amizades, quem tem muito tempo na igreja, talvez nós possamos ter em mente muitos nomes, muitas pessoas queridas, muitas pessoas que em certos momentos foram importantes, cruciais na nossa firmeza de fé, mas que hoje talvez tenham ficado em feiras das vaidades, como aqui o John Bunyan ele escreve no livro que mencionei. Como o pecado muitas vezes parece não ter sido tão tratado quanto deveria no nosso coração. Como a consciência de pecado parece ser algo ainda tão rasa. E como ser discípulo de Cristo, se nós continuamos a seguir o discipulado em direção a um coração corrompido, em direção a pessoas que nos conduzem para longe do Senhor, a viver uma vida, a moldar a nossa vida em prol de valores, de status, que são contrários à palavra do Senhor. É fácil nós refletirmos sobre isso, sobre como nós temos caminhado nesse sentido.
Se pensarmos sobre o modelo daquilo que nós chamamos de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que deve ser admirada, talvez muitas das suas características não sejam encontradas na palavra do Senhor. Então, enraizado, que temos o nosso pensamento na cultura dominante do presente século. O Senhor criou o homem em retidão e justiça, num aspecto único. Isso não se repete no nosso tempo, isso não se repete em nós, nos nossos dias. O homem foi criado de uma maneira perfeita, plena, reto, justo, sem qualquer inclinação para o mal, diferente de nós. No Éden, eles foram feitos à imagem de Deus. Eles eram capazes de refletir, de comunicar, de viver segundo as características do próprio Deus. Eles refletiam a imagem de Deus em suas características, em sua semelhança moral. Eles estavam livres do pecado, eles não tinham qualquer inclinação para o mal, qualquer inclinação natural para o mal, mas eles não eram imutavelmente santos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Embora o homem tenha sido criado perfeito, embora o homem tenha sido criado sem pecado, embora ele seja justo e reto naquele contexto do Éden, ele não foi criado como Deus, ele não foi criado imutável como Deus. O homem, ele não tinha uma natureza imutável, ele não refletia todas as características de Deus. Embora fossem Adão e Eva portadores da imagem de Deus, eram também diferentes de Deus em muitos aspectos, entre eles a própria mutabilidade. O homem estava no pecado de santidade, mas eles não estavam imutavelmente nesse estado. Espero que faça sentido para vocês o que eu estou querendo dizer. Eles eram perfeitos, eles eram santos, mas esse estado ele não era seguro, no certo sentido, porque eles dependiam da obediência do homem em relação aos preceitos de Deus. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 4, o segundo ponto, ele esclarece algumas coisas acerca da análise desse texto. Ele diz: depois de haver feito Deus todas as criaturas, criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e mortais, e dotou-os de inteligência, de retidão e perfeita santidade. Olha o contexto único, especial, que não se repete. O homem era dotado de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a própria imagem de Deus, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. E tinha algo que era especial aqui. Nós temos a lei de Deus escrita em nossos corações, nós temos a lei de Deus escrita na sua palavra, mas aquele homem, aquela mulher, criados ali no Éden, tinham algo diferente. Eles tinham o poder para cumpri-la. Já que eles não tinham inclinação para o mal, eles podiam obedecer a Deus, porque não havia nada naturalmente neles que os inclinassem para distante do Senhor. E o texto então da confissão, ele prossegue dizendo: sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além da lei escrita em seus corações, receberam preceitos de não comerem da árvore do conhecimento, da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre todas as criaturas. Esse foi o princípio, essa foi a gênese, essa foi a maneira como homem e mulher, única e especialmente, de maneira perfeita, foram criados. Porém, essa harmonia inocente, essa relação ímpar, ela foi quebrada no Éden quando o homem então peca. Essa é a mais triste história que nós podemos encontrar na Bíblia. É um homem perfeito, um homem que comunica os atributos de Deus, mas em certo momento ele decide não sujeitar-se mais a Deus. Ele decide não mais submeter-se a Deus, ele decide não mais estar abaixo da autoridade de Deus, ele se rebela contra a autoridade de Deus. Nós aprendemos com o pensamento puritano, se produziu muita literatura importante, muita teologia importante no tempo dos puritanos. E nós aprendemos com os puritanos que o quanto que eles levavam a sério a graça de Deus.
O quanto que a graça de Deus era algo comentado, era algo escrito, era algo manifesto em toda a sua produção literária, como isso era importante para eles, porque eles tinham um profundo senso de pecado, de consciência de pecado. Quando nós não temos senso, quando nós não temos consciência da profundidade do nosso pecado, do efeito do nosso pecado, das consequências do nosso pecado, nós temos uma consciência rasa da graça de Deus. Por isso nós nos acharmos, mas eu sou filho de crente já de 4ª geração, eu cresci na igreja, eu quase não faço nada de errado. Parece que a graça de Deus é uma besteirinha para nós. Deus precisou fazer muito pouco por nós. Mas talvez se nós vivemos em algum momento uma vida de prostituição, uma vida de pecados aparentes, que são grandes transgressões aos olhos dos homens, talvez nós tenhamos uma consciência do que é graça de Deus, do tamanho da graça de Deus, que superabunda acima de todo o nosso pecado. Mas com a consciência rasa de pecado, nos dá consciência rasa de graça. Nós precisamos aprender a ver o pecado como, assim como os puritanos, principalmente John Owen, foi talvez um dos escritores que mais se aprofundou na temática do pecado, uma temática que muitas vezes nós deixamos tanto de estudar, de nos aprofundar, de conhecer, de ter noção dos seus efeitos em nossas vidas. E o que o John Owen, ele entendia sobre o pecado, ele dizia que era como uma energia pervertida dentro das pessoas, que as escravizava a um comportamento que desafiava Deus, que era rebelião contra Deus, que fazia com que o homem se levantasse contra o seu Criador. Uma energia que fazia com que o homem subvertesse qualquer intenção de retidão e de boas obras. Uma palavra de Deus nos ensina que até as nossas boas obras são como trapos de imundícia, porque foram contaminadas com o nosso toque pecaminoso. E uma vez que as boas obras foram feitas por mãos iníquas, elas também assim são. Sem Deus, nós não podemos produzir nada de bom, nada de puro, nada de digno. Pelo fato de Adão e Eva serem a raiz de toda a humanidade, isso implica que a culpa do pecado, assim também a sua morte e a corrupção geral da sua natureza, elas foram passadas para nós. Todos nós somos resultado, desde o nosso nascimento, somos resultado de uma natureza corrompida, de uma natureza que constantemente se rebela contra Deus e contra a sua criação, de uma natureza que constantemente quer assumir a oposição de Deus. Nós fazemos isso consciente ou inconscientemente em nossas vidas tantas vezes, querendo tomar o lugar de Deus, querendo colocar coisas no lugar de Deus, e nós já quase nem sabemos a que nós estamos nos moldando, porque são tantos deuses competindo nos nossos corações, que a gente não sabe mais a quem servir. Se é o nosso chefe, se é o nosso professor, se é os nossos pais, se é os nossos filhos, ou se é Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Não há um digno, não há um sequer, não há ninguém que possa dizer: eu mereço mais o céu do que você. Não há ninguém que possa se colocar como alguém superior diante de Deus, digno de sentar talvez à direita ou à esquerda de Cristo. Este é o cerne que separa a nossa teologia de outras tradições teológicas. O homem é, por causa do pecado, capaz de uma total inclinação para o mal. O pecado corrompe o coração do homem de tal forma que ele tem a capacidade de fazer a coisa mais terrível que nós possamos imaginar. E a única coisa que nos impede de agir na totalidade do nosso pecado, na extremidade do nosso pecado, é somente a graça de Deus. É o governo de Deus, o reinado de Deus, que não depende da nossa vontade, do nosso querer. Ele continua sendo Deus. Deus e somente Deus é o agente da nossa salvação, pois estamos mortos em nossos próprios pecados e não temos condições de dividir com Deus a glória acerca de nós mesmos.
Deus, olha, tu me salvou, mas eu também tive parte nisso. Não teve. Foi somente Deus. Você estava morto, eu estava morto. Eu não tinha qualquer instinto natural de buscar a Deus, mas Ele me convenceu do meu pecado. Ele me convenceu de que Ele era justo e pelo meu pecado eu seria condenado ao inferno se não cresce que Cristo morreu no meu lugar. O homem está, por causa do pecado, comprometido com a sua natureza, a sua condição depravada e escravizadora. Se nós olharmos para o capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui, eu peço que você possa manter a sua Bíblia aberta no capítulo 3 do livro de Gênesis. E se quiserem anotar para estudo futuro, nós temos aqui no capítulo 3 de Gênesis, nos versos 1 ao verso 5 que eu li com vocês, a oferta do pecado. O que o pecado ofereceu a Eva e a Adão naquele jardim, o que o pecado nos oferece todos os dias de nossas vidas. No capítulo do verso 1 ao verso 5 nós temos a oferta do pecado. Dos versos 6 a 8, o texto vai tratar sobre a violação da lei, sobre a aceitação do pecado. Dos versos 9 e 10, nós temos o juízo de Deus. Versos 11 a 13, nós temos a justa condenação. Dos versos 14 a 19, as sentenças da condenação. E dos versos 22 a 24, nós temos o indulto. Eu queria, e nós não vamos ter tanto tempo para meditar em toda essa palavra, eu queria que pudéssemos basear nossa reflexão nessa noite na primeira parte do texto, dos versos 1 a 5, e aprendermos e entendermos como o pecado se oferece em nossas vidas, como se dá a oferta do pecado em nossas vidas. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que o pecado, o diabo, o inimigo das nossas vidas, o tentador, que não tem o poder de nos fazer pecar, mas tem o poder de colocar diante de nós a oportunidade para tal. E nós apenas manifestamos no pecado os desejos do nosso coração. O primeiro passo, a primeira oferta que o pecado traz, ele questiona a palavra de Deus. Se nós olharmos, atentarmos no primeiro verso do texto do capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui, vamos ler juntos? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Entre Gênesis 2 e Gênesis 3, entre Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, acontece algo que não está relatado aqui, mas que nós vamos ter relatado em outras passagens das Escrituras. Acontece antes do pecado do homem, acontece um pecado cometido pelos anjos. Acontece uma rebelião nos céus. Antes da própria rebelião do homem, em desobedecer a Deus, houve uma rebelião nos céus, e o diabo e Lúcifer rebelou-se contra Deus, levantou-se contra Deus, não querendo submeter-se mais a Deus, e arrastou consigo vários outros anjos. E então aqui ele aparece a mulher para tentá-la a fazer o mesmo contra o Criador. A queda de Lúcifer e seus anjos. O diabo, por criação, era um anjo de luz, um ajudante próximo do trono de Deus, e pelo pecado tornou-se um apóstata desde a sua primeira condição, e um rebelde contra Deus. Ele aparece adiante de Eva em semelhança de uma serpente, de uma criatura. Em Apocalipse, no capítulo 12, verso 9, diz assim: o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, e tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. No Éden, ele é apresentado como um animal sagaz, um animal prudente, um animal astuto, mais sagaz que todos os animais. Eu gosto muito da tradução que a Corrigida Fiel traz, é igual à tradução da NVI, que ela usa a expressão astuta em vez de sagaz.
alguém que entende o contexto, que faz uma leitura do contexto, que age com prudência, tendo tudo aquilo ali meticulosamente planejado para determinado fim. É assim que o diabo vai agir ali com Eva naquele encontro. Nós temos muitos exemplos dados da sutileza da serpente para fazer o mal, tanto quanto para proteger-se quando o mal é feito. Nós somos orientados a sermos prudentes, e a expressão aqui no grego é a mesma traduzida de Gênesis, para sagaz, para prudente, para astuto, é a que Cristo usa, que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Está lá em Mateus 10, verso 16, eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos, ou seja, vocês estão indo em direção ao perigo, portanto, serem prudentes, serem sagazes, serem astutos como a serpente, porém inofensivos como as pombas. O diabo ele se serve da sutileza, da prudência não santificada, da inteligência não santificada, para satisfazer os seus próprios interesses. A estratégia do diabo, ela consiste em trazer as tentações, e nesse caso aqui, pelas mãos de alguém em quem Adão confiava, alguém próximo dele. E muitas vezes essa é a estratégia também para com as nossas vidas. Nós somos tentados em lugares que às vezes nós nem esperamos. Nós somos provocados por pessoas que às vezes nós não imaginamos, pessoas próximas a nós. Somos conduzidos ao erro por pessoas em que nós confiamos. Alguns teólogos defendem a ideia de que Eva, e por Eva não ter recebido esse mandamento de não comer da árvore diretamente de Deus, mas ter recebido de Adão, já que só Adão tinha sido criado, quando Deus então estabelece essa ordenança. Então, alguns teólogos acham que por isso talvez Eva não tinha tanta firmeza e convicção nesse preceito, né? Mas eu não vou me atentar nessa discussão nessa noite. Matthew Henry, comentarista bíblico, ele escreve que aqueles que não devem comer do fruto proibido também não devem se aproximar da árvore proibida. Aquele que não deve comer do fruto proibido também não deve se aproximar da árvore proibida. Se nós fizermos uma ponte para as nossas atitudes, se nós sabemos a linha tênue que separa a nossa condição de santidade e de obediência ao Senhor da condição de pecado, se nós conhecermos as nossas limitações e incapacidades, talvez nós tenhamos a inteligência, a sagacidade prescrita por Deus, sagacidade santificada, de andarmos bem distante dessa linha. Porque eu não ando brincando com o pecado. Eu não vivo uma vida cristã próximo daquilo que pode me arrastar ao erro. Eu não ando próximo daquilo que pode fazer com que o meu desejo pecaminoso seja aflorado e tome conta da situação. Eu me afasto disso. Se necessário, eu saio correndo, feito José, onde foi tentado pela esposa de Potifar. Provérbios 4, verso 15 diz: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, passa distante, passa afastado de qualquer coisa que possa vir a te tentar. A serpente, ela exagera a severidade da lei, ela questiona a boa vontade de Deus. O diabo, ele cita o mandamento de uma forma fraudulenta, como se fosse uma proibição de todas as árvores, não somente daquela árvore. Ao agravar a exceção, ele procura invalidar o preceito, invalidar a permissão. A sagacidade, a sutileza de Satanás é manchar a reputação da lei como algo incerto, atraindo as pessoas ao pecado, removendo o senso de obrigatoriedade, de observância da lei. Quando o pecado ele pega aquilo que Deus disse, Deus havia dito: olha, vocês podem comer à vontade, exceto dessa árvore. E o diabo diz: olha, Deus disse que vocês não podem comer de coisa nenhuma, né? Deus disse que vocês não podem fazer nada, né? Você crente é um negócio meio chato, não pode nada, né? Essa é a proposta, essa é a ideia que o diabo procura trazer para os nossos corações. Enfatizar a proibição, porque assim ele invalida a permissão.
assim ele invalida o preceito, assim ele fragiliza a nossa consciência de obediência em relação às coisas de Deus. Então, a primeira estratégia do diabo contra nós é justamente a estratégia de questionar a própria palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser algo absoluto em nossa vida. Todas as características que nós produzimos enquanto crentes, eles são reflexos do quanto que a palavra de Deus ela é fundamento, ela é o alicerce das nossas vidas. Se a palavra de Deus ela for realmente, de fato, a estrutura, ela for aquilo no qual nós construímos, nós edificamos toda a nossa casa, pode dar o vendaval que for, se a estrutura for forte, se a base for forte, dá para levantar a parede em cima. Mas se nós tivermos esse preceito fundamental, se a palavra de Deus ela for fragilizada, então todas as paredes correm riscos de desmoronar. A segunda estratégia de Satanás, não conseguindo talvez convencê-lo de que Deus não disse o que disse ou disse o que não disse, é negar a justiça de Deus, é negar a consequência do pecado. Nós fazemos isso. Se nós pensarmos um pouco sobre como nós agimos em relação ao pecado, nós fazemos isso. Nós olhamos as consequências e nós olhamos a promessa, e nós colocamos isso na balança. Quando a promessa é muito boa e a consequência é pequenininha ou ninguém vai saber, a gente abraça o pecado. A gente vai com força, vai com tudo, a gente se deleita nele, porque afinal de contas, isso aqui a gente aguenta. O que o diabo propõe a Eva é justamente negar a justiça de Deus. No verso 4 do texto, capítulo 3, deixa a bola dele aberta, a serpente diz aqui, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, Deus havia dito, olha, se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. O diabo traz a expressão certamente de volta aqui, ou seja, de fato, de verdade, verdadeiramente, vocês não vão morrer. Ele nega aquilo que Deus disse. Os valores, a cultura pecaminosa no mundo que nós estamos inseridos, das pessoas que não têm Deus, que nós convivemos todos os dias, eles refletem essa negação em relação à autoridade de Deus. Eles questionam duramente, eles trazem uma verdade, uma falácia, uma falsa verdade, que é justamente o contrário daquilo que Deus disse, para nos provocar a agirmos, não conforme Deus, mas conforme a cultura do nosso tempo, conforme os valores do nosso tempo. Satanás negou que houvesse qualquer perigo no pecado. Se nós acreditarmos que não existe perigo no pecado, nós nunca vamos estar libertos do pecado. Ele insiste que, embora pudesse ser uma transgressão, embora ele não tenha convencido Eva de que aquilo ali era uma transgressão, ele vai dizer, olha, não vai ter penalidade. Você vai transgredir, mas não vai acontecer nada. Olha que promessa especial. Algo que você quer, você sabe que é errado, e alguém te diz, olha, não vai acontecer nada. Pode usufruir à vontade. Talvez muitos dos nossos políticos que hoje escandalizam as suas condutas e posturas nos noticiários, talvez tenham pensado assim no momento. Vamos usufruir daquilo que nós temos acesso, porque não vai nos acontecer nada. Essa é a promessa da serpente. Ele nega o juízo em contradição direta ao que Deus tinha dito. No capítulo anterior, no capítulo 2, verso 17, Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás se esforça para abalar aquilo que ele não podia destruir. Procura invalidar a força da ameaça divina, questionando a veracidade da palavra de Deus. Pois se nós acreditarmos ser possível haver alguma falsidade em Deus ou em sua palavra, nós vamos abrir a porta do nosso coração para a infidelidade, para a rebeldia, para o pecado. Satanás, em primeiro lugar, ensina os homens a duvidar e depois a negar.
Se antes era, olha, foi assim que Deus disse, tem certeza que foi desse jeito? Agora ele diz, não foi assim, não vai acontecer o que Deus disse. 1 João, capítulo 2, verso 21, o apóstolo escreve, não vos escrevi, porque não soubesses a verdade, porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quando o inimigo lhes disse que não havia perigo na desobediência, na rebelião, ele estava falando de algo que ele sabia. E ele sabia que havia perigo, porque ele havia experimentado isso. Por experiência dolorosa, ele havia se rebelado contra Deus, e Deus o havia expulsado dos céus. Por experiência dolorosa, ele já havia passado por aquilo que agora estava incitando o homem criado, o homem e a mulher ali no Éden, a viver da mesma maneira. O diabo ocultou a sua própria desgraça para atrair a humanidade para uma natureza semelhante, para uma conduta semelhante à sua destruição. A esperança de impunidade é o grande apoio de toda iniquidade. A esperança de impunidade é o grande alicerce da nossa rebelião. Se nós acharmos que Deus realmente não é justo como Ele diz que é, se nós acharmos que Deus realmente não odeia o pecado como Ele diz que odeia, como Ele nos ensina que odeia, nós estamos muito propensos a viver em rebelião contra Deus. Então o diabo, ele nos faz duvidar da palavra de Deus, ele nega a palavra de Deus, e por último, com a proposta de pecado, ele faz uma oferta, ele promete algo que pode ser valioso para nós. Verso 5 do texto de Gênesis capítulo 3. Eis a promessa, eis a proposta do diabo, a meia verdade que o diabo traz com o pecado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Há uma promessa em meio a uma meia verdade aqui. Porque de fato, se eles abriram os olhos, de fato, instantaneamente, eles puderam perceber que haviam desobedecido. O que o diabo não diz é que o abrir os olhos é ruim, vai ser ruim, vai trazer consequências desastrosas. A serpente desafiou o juízo divino ao afirmar, é certo que não morrereis, e prometeu que ao invés disso, eles teriam uma evolução de natureza, eles teriam os olhos abertos, eles teriam uma evolução espiritual, eles seriam como deuses. Ele lhes traz uma promessa com o pecado, pois então não poderia tê-los persuadido de outra forma, a correr o risco de arruinarem tudo que tinham, se não tivesse prometido algo, se não tivesse trazido uma vantagem, algo em troca. Sereis como Deus, como Elohim, como deuses poderosos, serão soberanos e não serão súditos, serão autossuficientes e não serão dependentes. Essa é a proposta, essa é a vantagem que o pecado também traz quando somos tentados. Ah, Deus disse que você não pode experimentar disso, mas olha, você pode ser senhor de si mesmo. Busque a felicidade conforme o seu coração. Tem sido assim o discurso do diabo no nosso tempo. Todas as formas de amor valem amar, contanto que você esteja em paz, contanto que você seja feliz. Busque a felicidade. E a felicidade no nosso tempo, ela está muito enraizada à sensação de prazer. Então, se te dá prazer, faça. Tem sido assim o discurso do diabo no nosso tempo. Como o nome atribuído à árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, Deus ensinava o verdadeiro conhecimento, que consiste no dever de obediência. O nome da árvore era um aviso para que não comessem dela. O inimigo gera neles um descontentamento de sua própria natureza, de sua condição atual, como se ela não fosse tão boa como poderia ser, e traz aos seus corações a ambição da primazia de serem como Deus, como se eles fossem adequados para isso.
Essa é a proposta do diabo. Essa é a proposta do pecado para nós. Nós podemos ser como Deus. Nós podemos fazer o que quisermos. Nós podemos adorar o que quisermos. E os falsos deuses do nosso tempo, eles não são tão ciumentos quanto o Deus da palavra. Eles deixam que vocês estejam aqui no domingo, desde que os sirva nos outros dias da semana. Mas não é assim que o Deus da palavra age. Satanás acusa o homem diante de Deus e também acusa Deus diante dos homens. Ele provoca intriga, ele provoca dissensão. E ele semeia discórdia. E é pai daqueles que assim também vivem, semeando discórdia, semeando intriga. Assim o inimigo ainda atrai pessoas aos seus próprios interesses. Assim o inimigo continua sugerindo maus pensamentos acerca de Deus e falsas esperanças de vantagem em relação ao pecado também em nossos dias. Aquilo que o inimigo disse àqueles que ele não podia controlar, ele diz a nós, e pelos nossos próprios corações enganosos e nossos raciocínios carnais, somos também levados ao erro, da mesma maneira que Eva e Adão, naquele contexto de Éden, de jardim. Nós temos ali a ilustração, nós temos ali a história que retrata talvez o primeiro homem frouxo da humanidade. Porque a Bíblia conta que Adão o tempo inteiro, tendo a responsabilidade de guardar e cuidar daquele jardim, da criação de Deus, daquela que Deus colocou como sua esposa, ele vê ela sedentada, ele vê ela cair no erro, e ele vai junto. Ele deixa que tudo aquilo aconteça, contrário à ordenança que Deus havia dado. Proposta do pecado aos nossos corações, nos nossos dias hoje. Ele questiona a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, tem certeza? A proposta do pecado aos nossos corações hoje, ele nega a justiça de Deus. É certo que vocês não vão ter consequências disso. A proposta do pecado aos nossos corações oferece uma promessa, uma meia-verdade, para tentar nos atrair ao erro. Como também escreveu John Owen, quem não conhece o poder do pecado já está debaixo do seu domínio. Quem não conhece o poder do pecado, quem não conhece a devastação que ele é capaz de produzir em sua vida, atente, porque já pode estar debaixo do seu domínio. Quero chamar a atenção de vocês à resposta de Eva. Eva refuta a sugestão da serpente, a primeira sugestão da serpente, de pôr dúvida na palavra de Deus, ainda que de uma maneira inexata, já que nem tocarei nele não estava na proibição original. O acréscimo nem tocarei nele pode ser um indicativo de uma insinuação desdenhosa em relação à proibição. Sim, Deus disse que a gente pode nem tocar nisso aí, mas também pode ser uma própria um cuidado, um rigor em relação ao mandamento, uma cautela em relação ao que Deus havia exigido. É perigoso lidar com a tentação. É perigoso e deveria ser logo no início rejeitada, deveria ser logo no início refutada. Ela não deveria dar ouvidos àqueles que falam contrário à palavra do Senhor, como nós não devemos dar ouvidos, buscar conselhos onde não há palavra de Deus, senão vamos cair no erro alertado pelo salmista, no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não busca conselho nos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É perigoso lidar com a tentação, que deveria ser logo no início rejeitada, com repulsa. Se investirmos tempo com a tentação, se nos deixarmos dialogar com a tentação, se nos deixarmos gastar tempo, talvez nos relacionarmos com a tentação, se guardarmos ela em nossos corações, logo a nossa cobiça vai dar a luz ao pecado. No verso 6, do capítulo 3 de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele, frouxo ali com ela, também comeu. Abriram-se-lhes então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha a tentativa do homem. O homem, então, ele percebe que pecou contra Deus e ele tenta resolver do seu próprio jeito. Ah, peraí, eu pequei, eu estou nu, agora eu vou cozer folhas de figueira. Mais para frente, Deus vai ensinar para o homem que nada que ele pode fazer pelas suas próprias mãos pode cobrir a vergonha dos seus pecados. Então Deus sacrifica um animal, os veste com a pele, com as peles do animal e os expulsa do jardim. Aqueles que desejam ser protegidos do mal devem se manter fora do caminho do mal. Não devemos comer, portanto, não devemos tocar, pois se tivermos uma fé vacilante, se vivermos em meio a decisões hesitantes em nossas vidas, nós vamos estar oferecendo vantagem ao tentador. Abra também no livro de 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Diante de duas cosmovisões, de duas maneiras de enxergar a vida, de dois modos de viver, João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, lembram, era boa para comer. A concupiscência dos olhos, lembram, era agradável aos olhos. E a soberba da vida, lembram, é desejável para dar entendimento. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Porque apesar de desfrutarmos de muitas bênçãos salvíficas, segundo Jesus Cristo, nós fomos regenerados, nós fomos adotados como filhos de Deus, nós temos união com Cristo, mas nós precisamos viver, precisamos continuar empenhados em uma luta árdua contra a natureza do velho homem, segundo Adão. Mas em todas essas coisas nós precisamos também caminhar seguros da nossa salvação, porque ela não depende de nós, não depende daquilo que nós fazemos, mas tão somente do Senhor, que é o nosso conforto e alívio. Romanos capítulo 5, verso 19, até o verso 2 do capítulo 6, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, na vida de cada um de nós, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Precisamos ter consciência de pecado. Precisamos estudar mais sobre pecado e sobre suas consequências em nossas vidas. Precisamos ter dimensão, sim, da graça de Deus, estarmos seguros da graça de Deus, mas nunca baixarmos a guarda, nunca deixarmos de ser vigilantes contra o nosso coração enganoso. A primeira batalha espiritual que nós precisamos enfrentar ocorre dentro de nossos próprios corações, de uma natureza que nos inclina para o mal, segundo Adão, e uma nova natureza em Cristo, onde o Espírito Santo nos dá o escape. Vem a tentação, mas o Espírito nos dá o escape para fugirmos dela,
Porque nós não somos mais escravos do pecado. Então precisamos viver como livres, como servos agora de Cristo, como escravos agora de Cristo, nos moldando e refletindo mais a Cristo. Sem consciência de pecado, nós não temos consciência de graça. Sem consciência de justiça de Deus, nós não temos consciência de pecado. Sem a prática diária de leitura das Escrituras, de intimidade com Deus, nós não temos nem consciência de Deus. Mas quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais nós somos moldados a Ele. Eu gosto de uma frase, eu não me recordo do autor agora, vou ficar devendo para vocês. Mas ele diz que ou a oração em nossas vidas vai apagar o pecado, vai tirar o pecado das nossas vidas, ou o pecado vai tirar de nós a nossa vida de oração. Muitas vezes nossa intimidade com Deus, o tempo que nós investimos na palavra e em oração, é o termômetro de como está a nossa vida com Deus. Nós possamos meditar sobre essas coisas nessa noite. Em nome de Jesus.